Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal, um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que ambas se complementam, aonde a ciência para na parte material, a religião avança na parte espiritual. Estamos estudando o aparelho psíquico segundo a psicanálise freudiana e atualmente estamos falando sobre o superego, a nossa censura, as regras, o ideal, enfim. Né? E no programa anterior, nós falávamos, então, sobre a questão das regras que são internalizadas, né? De como a criança, observando os adultos que a educam, pais, irmãos mais velhos, avós, tios, professores, como ela internaliza essas regras, né? Então, hoje, nós vamos prosseguir no nosso estudo, né, a partir desse texto aqui, né? Num segundo tempo, quando a criança renuncia à satisfação edipiana, as proibições externas são internalizadas. Bem, aqui nós vamos precisar novamente voltar a falar sobre o complexo de Édipo. Né? O complexo de Édipo é aquele movimento que Freud identificou da criança que quer o genitor do sexo oposto para si. Inconscientemente, tem aí um interesse sexual inconsciente e psicologicamente, na verdade, a criança quer tomar o lugar do genitor do mesmo sexo para ter acesso ao genitor do sexo oposto. Esse é o complexo de Édipo, que Freud havia identificado, mas até então ele não sabia nomear. Nós já contamos anteriormente, vamos repetir hoje, que ele vai ao teatro e lá ele assiste uma peça, a encenação da peça do texto de Sófocles, né, a tragédia de Édipo Rei, que Édipo tinha como pai o rei Laio e como mãe Jocasta. E um anjo, certo dia, aparece para o rei Laio em sonho e lhe diz que o filho lhe mataria e ele tomaria a esposa. Laio, então, para se defender desta profecia, manda um soldado matar o seu filho, levar a um lugar a esmo e lá matá-lo, mas alertou que ele não devia abrir o cesto. E o soldado pega esse cesto com Édipo dentro, leva mais adiante, e aí a criança chora. E, no chorar, o soldado, quando descobre o cesto, ele se dá de cara com a expressão inocente da criança. Ele não tem coragem de matá-la. Então, o que ele faz? Ele coloca num rio, e aí vejam como é similar à história de Moisés, né? Ele coloca num rio, e bem distante, uma família que estava à margem do rio recolhe aquele cesto. Se deparam com uma criança, e ali vão criando aquela criança até ela chegar na fase adulta. Quando ela chega na fase adulta, essa criança sonha. E o anjo aparece para ela e lhe diz que ele mataria seu pai e se deitaria com a sua mãe. Como Édipo não sabia que aquele casal que o criava não eram seus pais biológicos, né, ele, então, para preservar o pai e a mãe, ele foge de casa. Quando ele vai se aproximando de uma localidade, ele se depara com um homem com a cabeleira toda desgrenhada, meio louco. Eles se engalfinham numa briga e ele mata este homem. Por fim, ele entra na comunidade, conhece Jocasta, eles se apaixonam. E quando eles têm a primeira noite de amor, né, após o orgasmo, eles dormem e o anjo aparece para Édipo e lhe diz, hoje a profecia se cumpriu. Você matou seu pai, que era aquele homem desgrenhado, né, louco,
que você encontrou no caminho e essa com quem você acabou de se consorciar e ter o ato sexual é sua mãe. Então, Édipo acorda desse sonho culpado e ele, então, arranca os olhos, na simbologia, obviamente, né? Então, vejam, a essência é que a criança deseja o genitor do sexo oposto para si. Normalmente, esse desejo é castrado, ou seja, ele não pode se realizar. E cabe sempre ao genitor do sexo oposto castrar a criança. Então, se é um menino, a mãe precisa deixar claro que o intento dele não vai se realizar. Se é uma menina, o pai precisa deixar claro que o intento dele não vai se realizar. E veja o problema. Quantos pais incentivam esse apego da filha consigo e quantas mães incentivam esse apego do filho com elas? Né? Então, quando há a castração, né, e essa castração gera angústia, porque a criança não pode realizar o seu desejo, né? Então, é como se ela renunciasse a essa satisfação da fase edipiana, de ter o genitor do sexo oposto, e é neste momento que as proibições externas, as regras, são internalizadas. Então, olha como é importante a castração, né? E aí, olha o problema que nós vivenciamos no dia atual, nos dias atuais, né? De uma geração que não conhece o limite, que não conhece o não, que não conhece a regra, que tudo é permitido, tudo pode, na justificativa de que, tadinho, eu trabalho fora o dia inteiro, vou dar a ele o que eu não tive. Então, vejam como a castração é importante na construção psicológica, na construção do ego. É claro que também a castração excessiva, né, num ambiente muito ríspido, muito rígido, muito duro, também faz mal, também muitas vezes intimida o ego, ou vai produzir também um ego tão rígido, tão ríspido, tão castrador, tão conservador, né, na criança. Então, ou seja, esse momento em que a criança renuncia ao complexo de Édipo, à satisfação do complexo de Édipo, e que ela internaliza as regras exteriores, é que o superego substitui a infância parental por intermédio de uma identificação da criança com os pais. Nós falávamos isso no programa anterior, né? O cavaco não voa longe do pau, o fulano é muito parecido, puxou, fulano puxou fulana, fulana puxou fulana. Né? Na verdade, é esse processo de identificação psicológica. Por que a identificação psicológica? Porque os pais estão numa posição de poder. São os pais que mandam, são os pais que castram. Então, imitar os pais é também ter a sensação de poder, a sensação de comando. Mas vamos prosseguir, né? Aí o texto vai nos dizer assim: Freud salientou que o superego não se constrói segundo o modelo dos pais, mas segundo o que é constituído pelo superego deles. O superego estabelece a censura dos impulsos que a sociedade e a cultura proíbem ao id, impedindo o indivíduo de satisfazer plenamente seus instintos e desejos. É o órgão psíquico da repressão, particularmente a repressão sexual. Então, vejam. Olha que informações importantes, né? A censura dos pais, o que está no superego dos pais, é isto que a criança vai absorver. Então, o superego da criança terá uma grande dose, uma grande parcela do superego dos pais. E veja, o superego sendo censura, sendo a força repressora, e aí nós voltamos à estrutura do aparelho psíquico para nós compreendermos melhor. Então, tem inconsciente, pré-consciente, consciente. Essa é a
topografia do aparelho psíquico, certo? A forma como esses 3 níveis conversam entre si é a dinâmica. Então, o inconsciente é o id, né? O ego é parcialmente inconsciente, então ele é consciente e inconsciente, e o superego também é inconsciente e consciente. E aí, como é que funciona essa dinâmica? O id deseja, o superego censura e o ego, que está no meio, decide. Decide se ele atende à censura ou decide se ele atende ao desejo. E esta, meus amigos e amigas, é a guerra constante que nós vivemos no nosso mundo íntimo, né? Então, vejam, muitas vezes nós temos uma idealização que está lá no nosso superego. E que essa idealização, muitas vezes, se afiniza com o nosso desejo. Então, vejam, eu idealizo o casamento feliz. Então, eu quero que o meu companheiro seja assim, 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 assado. Eu quero que a minha companheira seja assim, 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 assado. Eu idealizo o emprego ideal, aonde eu faça o que eu gosto, aonde eu seja reconhecido, né? E, especialmente, que eu seja valorizado. Eu idealizo a religião ideal, né? Eu espero lá me encontrar com Deus na religião. E quando essa idealização encontra a sua contrapartida na realidade, o indivíduo está no paraíso, ele está no céu, ele está vivendo a felicidade. O que está no mundo interno também está no mundo externo. É o paraíso. É o máximo que se pode pensar de felicidade humana, né? Então, imagina você ter o casamento dos sonhos, você conseguir concretizar o seu sonho de matrimônio. Imagine você conseguir concretizar o seu sonho de trabalho, de carreira profissional. Imagine você poder concretizar o seu sonho de religiosidade. Você está no céu. Você já está vivendo o céu na terra. Mas qual é a realidade? A realidade, meus amigos e amigas, é que nem sempre o que nós idealizamos se concretiza no mundo material. E muitos de nós não desenvolvemos a habilidade de abrir mão desse ideal para lidar com a realidade. Ou de identificar, é possível mudar a realidade para que ela se torne o ideal? Ou não é possível mexer na realidade, eu preciso mexer no ideal, e aí vamos lá e trabalhamos as regras que estão no superego? Nem todo mundo tem essa habilidade. E quando nós não temos essa habilidade, nós normalmente desenvolvemos estados neuróticos, que são estados vivenciados mentalmente e que dizem respeito muito àquela situação do conflito entre o ideal e o real, entre a emoção e a razão. Exemplo. Regra no meu superego. Homem que é homem não leva desaforo para casa. Então, eu tenho uma regra que ninguém pode me desacatar, ninguém pode me desaforar. Mas é assim do lado de fora? Nós vamos encontrar indivíduos sempre gentis, educados, que não vão nos questionar, que não vão nos confrontar? Claro que não. Muitas vezes, nós vamos entrar em embates com essas pessoas. E essas pessoas vão nos desagradar. E aí, quando é que vira o estado neurótico? Quando eu entro naquela vibe de ficar imaginando assim, nossa, vou mostrar para ele quem sou eu. Tá achando que tá falando com quem? Nossa, eu devia ter feito assim, assim, assado. Eu devia ter falado assim. Percebem? Essa cena é o estado neurótico. Ela consome energia, ela produz ansiedade, ela estimula a raiva, ela tira a tranquilidade, ela tira o sono. Mas isso que nós estamos falando, nós vamos trabalhar melhor a partir do próximo programa. No próximo programa, nós vamos começar a estudar esses 3 grandes grupos de conflitos, né,
que são o conflito do id com o ego, ou o conflito da emoção com a razão, do ideal e da realidade. Vamos entender os conflitos do ego com a realidade. Porque, às vezes, a realidade é extremamente esmagadora para o ego, como, por exemplo, nós estamos vivendo agora, neste período de pandemia. E há os conflitos da consciência com o ego, do superego com o ego. Então, nós vamos estudar isso e vamos começar, então, a entrar também um pouco no mundo da psiquiatria, né? Vamos entender um pouco dos transtornos psíquicos, sob o ponto de vista da psiquiatria. E aí nós vamos fazer sempre essa colcha de retalhos, falando da ciência, seja na sua vertente psiquiátrica, médica, né, medicina, seja na sua vertente psicológica e olhando para o ser imortal, para o espírito que nós somos, né? Então, portanto, nesses 3 aspectos aí, né? Por ora, o que é importante saber? É importante saber o seguinte: existe uma força na nossa mente que reprime impulsos, desejos que não se ajustam ao padrão ético e moral social. E que muitos desses desejos, ainda que não se ajustem e que nós negamos, o fato de nós os negarmos não significa que a quantidade de energia que gerou o desejo deixou de existir. O que acontece é que as atividades cotidianas nos levam a esquecer daquele desejo na consciência do ego. Então, nós dormimos. Quando nós dormimos, o superego, ele amortece a sua atividade, ele diminui a sua atividade. Percebam que eu não disse que ele deixa de atuar, que ele deixa de existir, mas ele diminui a sua atuação, a sua intensidade. E nesta diminuição da sua atividade é que o desejo encontra forças para penetrar na consciência do ego que existe enquanto nós estamos dormindo. E é aí que os sonhos, que normalmente vão exibir aquilo que acordados nós não faríamos, acontecem. Então, por exemplo, eu sou um indivíduo que não admito trair a minha companheira, mas eu sinto desejo. E reconheço que não posso extravasar aquele desejo. Só que o desejo permaneceu em mim. Então, quando eu sonhar, esse desejo ele não pode surgir na consciência do ego com o seu formato original, né? Com o desejo por aquela pessoa, porque isso seria a concretização do erro. Então, ao passar pelo superego, para entrar na consciência do ego, ele sofre distorções e transferência. O que é distorção e transferência? A cena original muda. Ela é distorcida para uma outra cena, para um outro cenário, e aquela pessoa original também é transferida, por exemplo, o que acontece muitas vezes, sonhos eróticos com pessoas públicas. Atores, cantoras, enfim, né? Então, esse é o processo, né, aonde o superego está atuando. E neste sonhar, aquela energia do desejo é colocada para fora. Algumas vezes, em se tratando de sonhos de natureza sexual, né, existe a poluição noturna, ou seja, o homem tem o orgasmo, quando ele está dormindo e tem um sonho erótico, e a mulher também tem o orgasmo. O homem ejacula, mas a mulher não, ou pelo menos a maioria delas não. Mas o resultado final é que aquela energia excedente do desejo foi colocada para fora no sonho. A mesma coisa se dá, por exemplo, quando nós somos contrariados e sentimos o desejo de agredir a pessoa, mas o superego atua para não permitir a agressão. Mas a energia violenta, agressiva, está ali. Então, quando nós dormimos,
nós vamos, por exemplo, sonhar que nós estamos numa competição, correndo, competindo com alguém num esporte, ou estamos numa guerra, ou estamos mesmo agredindo alguém. Então, nessas imagens oníricas, o excesso de energia gerado pelo desejo de agredir é colocado para fora. É fascinante a mente humana, não é, meus amigos e amigas? Então, eu os aguardo no próximo programa A Psicologia do Espírito Imortal. Um forte abraço e até lá!